Boa noite, amada igreja. Boa noite. Paz em Cristo Jesus. Amém. O negócio aqui tá bonito, né? Rapaz. Um abafador. Irmão, vamos começar nossa oração abrindo a palavra do Espírito Santo de Deus em Tito, capítulo 2. Deixa até o som, tá aí, Tito, capítulo 2. Versículo 11. Tito 2, 11. Cada um de nós vivia uma vida totalmente desgarrada. Nós não tínhamos lei sobre nós, principalmente nós não tínhamos lei de Cristo, mas nós tínhamos a lei de Deus em cima de nós. E essa lei, ela nos mostrava realmente quem nós éramos. Pessoas totalmente defeituosas na presença de Deus. Mas, graças a Deus, que Deus, Ele olhou para cada um de nós e está formando um corpo para Ele, um corpo zeloso, e um corpo que procura viver uma vida regenerada, dia após dia, e aguardando a sua volta. Então é esse Cristo que hoje, no primeiro dia da semana, nós estamos aqui reunidos para adorar e manifestar seu nome através da nossa vivência no dia a dia. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A gente vê aqui uma promessa para todos os homens, educando-nos para renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida sensata, justa e piedosa diante dele e diante dos homens, e aguardando a bendita esperança e a manifestação da sua glória. E nós, um grande Salvador, Cristo Jesus, ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boa obra. É interessante que o Espírito Santo diz o seguinte: um povo exclusivamente seu, dele. E esse povo é um povo zeloso e de boa obra. Amém? Vamos orar, Deus, Pai amado, Pai bendito. Te agradecemos, Deus, por hoje, pela manhã, cada um de nós sentiu o teu Espírito, o teu ar, mais uma vez nesse corpo, que sem o teu Espírito, sem o ar que habita dentro da gente, a gente morre. Te agradeço, meu Deus, por mais um dia que tu tem nos dado. Até agora, o Senhor não se manifestou a enviar teu Filho para nos resgatar. Mas enquanto isso, meu Deus, nós vamos estar aqui te buscando e te agradecendo os feitos que tu tem feito na vida de cada um de nós. Não somente na nossa, mas, como diz a tua palavra, que tu és salvador de todo homem, mas especial aqueles que te buscam. Nos ajuda a viver por ti
e através de ti, Deus eterno. Perdoa os nossos pecados cometidos durante o dia. Nos ajuda para levar uma adoração ao Senhor, totalmente em espírito e em verdade. Porque tu tens separado para ti, meu Deus, um povo, como diz a tua palavra, exclusivamente teu. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Página 27. Eu queria que vocês me ajudassem. 27. 196. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção, aleluia. E quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção, aleluia. Amém. Página 29. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te portas comigo também. E esse amor tão grande eleva a minha imagem a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te portas comigo também. E esse amor tão grande eleva a minha imagem a ti. Tu és tremendo. 207. A gente é proibido cantar esse cântico, mas esse cântico foi a saída do povo de Israel do cativeiro. Eles viviam na escravidão do Egito. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provas não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de
Cântico 223, página 31. Minha morte, minha vida, e nem os anjos, nem os principados, potestades, podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a nudez ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, para se aceitar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Povo escolhido, geração eleita, para se aceitar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Amém. Declaramos que aqui é a glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, por sabermos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Vamos botar esse cântico aqui dentro do nome de Deus. E aí, depois disso, meu irmão, fazer a mensagem da Síria. É o 224, bem antigão mesmo. Romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação. Morremos com Jesus e nele ressurgimos. Aleluia. Nova
cheio de gratidão, rendemos adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em ti nos alegramos, aleluia, nos livres da condenação. Deus nos deu a nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Nos ajuda, Pai, a viver o que a gente canta, porque é tão difícil desse corpo humano, Pai. Que possamos, Pai, a nossa oração sair daqui, Pai, e ir para os nossos lares, para o nosso trabalho, e assim, do nome é manifestado. Em nome de Jesus, aceita essa oração. Que através dele, por ele, Deus, que podemos fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmão. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém. Bom mais uma vez o Senhor nos proporcionar esse momento maravilhoso de estarmos aqui reunidos para juntos podermos adorar e glorificar esse Deus que é bom e é um Deus de grande misericórdia e a cada dia tem usado cada um de nós. Amém. Chega o momento da ceia. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías. Isaías 53. Isaías 53, do capítulo, do versículo 1 em diante. Vamos achar? Amém. Vamos ver. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. É como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e como rico na sua morte, ainda que nunca cometeu justiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o quê? O erro, fazendo enfermo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E verá o fruto do trabalho de sua alma, e ficará o quê? Satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Que passagem maravilhosa! É uma passagem que não tem nenhuma explicação, porque aqui o profeta já fala tudo aquilo que ia acontecer com o nosso Cristo. Aqui o profeta já fala tudo aquilo como é o nosso Cristo. O interessante, irmãos, aqui se nós lemos todos os versículos, não tem importância, mas no versículo 10 fala assim: todavia ao Senhor agradou o quê? O erro. Por causa de quem? Por causa de mim e de você, pelas nossas transgressões. Nosso Cristo morreu. Aqui fala no versículo 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado o quê? Ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu o quê? A sua boca. Jesus, ele foi e morreu comigo com você. Em um momento ele se reclamou daquilo que ele passava, mas ele foi obediente ao Pai, morreu por causa de nós. E se hoje eu e você estamos aqui, irmãos, é porque Cristo pagou um alto preço. E esse preço ele foi pago pelo seu próprio sangue, que foi derramado por toda a humanidade, pelas transgressões do nosso pecado. Nosso Cristo realmente ele foi afligido. O profeta fala que as pessoas olhavam para ele e não viu o quê? Beleza alguma que pudesse o quê? Desejar. Foi um homem que foi testado no trabalho. No versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado dos homens. Homem de dores e experimentado no sofrimento. Aqui nós podemos ver realmente que nosso Jesus ele era humano, como eu e você, ele viveu na carne, porque ele sentiu as mesmas dores que eu e você sentimos, sofreu o mesmo sofrimento que eu e você às vezes sofrendo. Então aqui o profeta fala que realmente Jesus ele viveu na carne, ele não usou do seu poder para poder suportar tudo isso, mas ele suportou na carne, isso por causa de mim e de você. Então, meus irmãos, que nós possamos ter sempre esse memorial de que Cristo morreu por causa de nós. Que esse memorial não venha ser só hoje, no primeiro dia da semana, mas todos os dias, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Amém? Amém. Eu queria chamar o irmão que vai distribuir a ceia.
Vamos orar pelo irmão. Senhor meu Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo grande amor, Pai, a qual o Senhor nos amou, ao ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer, Pai, por cada um de nós. Mesmo, Pai, nós não merecemos, mas o Senhor nos amou a esse ponto. E o que nós temos é só, Pai, que te agradecer. Aqui quero te apresentar para este pão, que tem um grande simbolismo espiritual, pois é o corpo do teu Filho, Pai, que não é partido por teus mãos. Que o Senhor possa estar abençoado. Em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. Senhor meu Deus, eterno Pai, da mesma forma, Deus, te apresenta este suco este, Pai, que representa o sangue, Pai, do teu Filho, que foi derramado por toda a humanidade. Eu te peço, da mesma forma, abençoa esse suco. E em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém e amém. Nós de 36. Cântico 39. Precisar de ajuda. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Este sangue lavado com roupas que não apaixonam, os pecadores recebidos que perante seu Deus.
Deus já estão. Ah, o mais que a neve. Ah, o mais que a neve. Se esse sangue lavado, mais alto que a neve se quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis essas chagas purezas para o maior pecador. Porque mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alto que a neve ser possível. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado queimaria de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Você crê? Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Mais uma noite aqui reunidos. Glória ao Senhor. Amém. Amém. Bom, irmão, chegou a hora de falar sobre a oferta. A oferta é um gesto voluntário de gratidão, adoração, de entregar a Deus, onde nós ofertamos aquilo que temos de melhor com nossos corações, não aquilo que nos sobra ou que não tem importância alguma para nós, pois se o que fazemos é um ato de amor, gratidão a Deus, nós oferecemos o que há de melhor de acordo com nossos corações. Irmão, abra suas Bíblias em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Malaquias
1, versículo 6. Todos acharam? Luís, página 725. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Lemos. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? E vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam, em que te havemos profanado? Isso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus repreende os sacerdotes e o povo de Israel por oferecerem sacrifícios defeituosos, né, que não foi de acordo com o coração deles. Né? Eles estavam oferecendo o que sobrava, o que para eles não tinha importância. Ou seja, não estava agrado aos olhos do Senhor, porque não estavam ofertando de todo o coração. Então, irmãos, o que sempre quando nós ofertarmos nossas ofertas, que sejam com amor, humildade e gratidão. Amém. Vamos orar pela oferta? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus nos abençoe, Senhor. Todas as ofertas que nos ainda nos abençoe, multiplicar, Senhor. Que todo aquele, Senhor, que não entende, Senhor, o significado da oferta, da sua mensagem, do trabalho, Senhor, da boa obra do Senhor, que o Senhor possa abençoar essa pessoa, bem entender e compreender, Senhor, quão importante é a boa obra do seu trabalho. Amém. Amém.